Olá, Dr. Carlos. Eu recuava aqui um bocadinho ao início desta associação para nos falar como é que ela surge e quais são os objetivos. Já aqui uma ligação com a nossa âncora, certo? Muito bem, muito bem. Já vi que fez o trabalho de casa, ou foi? É assim, portanto, a Laciternos surge exatamente para combater essa falha do fim da nossa âncora, não é? Portanto, a nossa âncora foi pioneira, podemos dizer assim, neste tipo de trabalho, em dar apoio aos pais em luto, mas depois, devido a várias situações internas e outras, e também devido às circunstâncias económicas do país, porque havia apoios que depois deixaram de ser feitos, a nossa âncora terminou. E quando a nossa âncora terminou, temos imensos pais e mães que são acompanhadas de norte a sul e nas ilhas pela nossa âncora e de repente, ficaram sem o apoio das pessoas, não é? E então, os pais foram eles próprios que decidiram que tinha a haver qualquer outra instituição, outra associação, para dar continuidade e para não haver este abandono, este desamparo dos pais. Ficou decidido criar uma nova associação, que foi a Laciternos, não é? E, no meu caso, portanto, foi uma espécie de um convite, eu digo convite, mas não foi convite, porque não houve nada desse cerimonial. Eu já fazia parte da nossa âncora há muito tempo e por uma questão de generosidade e simpatia dos pais, e mais, os pais também não têm muitas vezes aquela disposição em estar à frente de uma associação e pronto, e depois convidaram a ficar como presidente. Mas não existe esse espírito de presidente ou não. Somos todos colaboradores, somos todos pessoas ligadas afetivamente a uma causa, a uma realidade que de facto é muito dolorosa e precisa sempre de ser acarinhada por todos, e é isso que nós fazemos ali na Laciternos. E que tipo de apoio e respostas é que têm para os pais e irmãos? Olha, o mais importante de tudo, penso eu, é as pessoas saberem que existe um lugar entre aspas, onde as pessoas, estamos a falar de mães, pais e irmãos, nós também abraçamos a causa dos irmãos em luto, portanto, que estas pessoas saibam que existe o tal lugar onde possam falar, onde possam desabafar, onde possam contar o que é que fizeram, porque já agora desmistificar aqui um bocadinho, Daniela, esta ideia de que, claro que é o que acontece muito, mas de que a associação só acolhe as pessoas em prantos, em lágrimas, tudo isso. Não. Também existe, e estou a falar antes da pandemia, quando havia os grupos de ajuda presenciais, não é? Portanto, também existe risos, existe anedotas, existe memórias boas que são faladas com alegria, que os pais falam com muito orgulho, não é? Claro que numa primeira fase, quando os pais se dirigem a laços, obviamente vão com um luto recente em princípio, não é? Ou vão ou são encaminhadas. Portanto, e como vão numa fase de um luto e que não estão preparados para isso, porque é assim, não existe preparação para um pai ou uma mãe conceber a hipótese ou a ideia de que vai ficar sem um filho, não é? Portanto, quando chegam, obviamente que vêm destroçados, esses pais vêm destroçados e chegam com essa dificuldade. E daí, já agora, eu acho que é muito importante, existe aquele, portanto, em relação ao lugar dos grupos de entreajuda. Como se deve saber, os grupos de entreajuda são tipo de reuniões, juntamos, nós normalmente vamos ao máximo 12 a 15 pessoas, não queremos nunca mais, porque achamos que depois de 12 pessoas, a intimidade, o espaço, a necessidade de partilhar começa a ser muito pouca. Portanto, mas é uma coisa muito curiosa, assim como há pais que têm uma necessidade imensa quando entram, fazer parte dos grupos para poderem partilhar a sua história, poderem partilhar a sua história e contar o que é que estão a viver, porque sentem que de facto, ou melhor, descobrem que não estão sozinhos naquela jornada. Há outros pais que não conseguem, numa primeira fase, entrar em grupos de entreajuda, não é? E pronto, e nós respeitamos, e esses pais depois têm dois tipos de acompanhamentos, caso adiram à associação. Ou falam com mães e mães mais antigas que já fazem parte da associação, nomeadamente as moderadoras, que também já lhes explico como é que são as moderadoras, ou fazem um acompanhamento psicológico ou individual, pronto, isso depois fica nas opções. Nós não fazemos, é aquela tipo um convite, entre aspas, obrigatório de que se vêm aos grupos têm que participar, ou se vêm aos grupos têm que se fidelizar. Não, nós achamos que este tipo de realidade ou este tipo de dor não obriga
a pessoa a ter que ir a todas as sessões mensais. Não, se quiser vai, se quiser não vai, se quiser faz um intervalo, enfim, fica ao critério das pessoas. Porque nós achamos que a evolução interna é feita através dos pequenos passos que as pessoas vão dando e mais, quando as mães e os pais percebem que não estão sozinhos. Isso é que eu acho que é o grande despertar para a realidade, não é? Não é que eles fiquem orgulhosos, não, mas eles percebem, não, afinal de contas, há mais pais, há mais mães, porque nós não sabemos isso, se a Daniela reparar, e é natural, não é? Portanto, a sociedade não anda a falar disto a torto e direito, não é? Mas as pessoas quando chegam ali, a Daniela pode achar estranho, mas muitas mães e muitos pais não imaginam, nem imaginariam que havia tantos pais em luto, há tantos pais em luto, não imaginavam, não? Portanto, pensavam que era uma coisa que só lhes acontecia a eles. Tanto que a pergunta número 1 é sempre, porquê eu? Porquê é que isto aconteceu a mim, não é? Comigo, porque é que isto aconteceu comigo, peço desculpa, tudo isso. Não, depois é que os pais começam a perceber que, de facto, há pais que perderam crianças, há pais que perderam filhos já adultos, há pais que perderam filhos num acidente, há pais que perderam filhos num suicídio, há pais que perderam os filhos e ainda não viram os corpos deles, há pais que... Enfim, há todo tipo de fatalidades, de histórias humanas muito, muito pesadas que obriga depois os pais, após um luto que vai ser eterno, vai ser contínuo, há quem não concorde com isso, na minha experiência eu não acredito, para mim o luto fica para a vida. Agora, nós sabemos viver com o luto, conseguimos conviver com o luto, conseguimos conviver com a perda. Agora, dizer aquilo que eu ouço às vezes, dizer que depois de um tempo, não importa se é 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa fez o seu luto e já olha para a vida de uma forma diferente, não. Porque aquele buraco da ausência física do filho continua sempre por preencher. Claro que depois é preenchido pelas memórias, pelas saudades, é preenchido pelas coisas boas que os filhos fizeram e às vezes pelas travessuras que eles também fizeram. Isso depois também é muito importante. O luto, portanto, não é algo que se ultrapassa, não é algo que se calhar a dor vai minorando ao longo do tempo, mas nunca se ultrapassa. Exatamente, porque é assim, o luto aqui, como qualquer luto, mas este luto, estamos a falar de um luto que tem uma carga emocional, sentimental e afetiva muito maior, não é? Portanto, é um luto que tem dificuldade em ser cicatrizado. E mais, se quer a minha opinião, eu sei que aquilo que eu sinto é que nem os pais, e estou a falar pais, mães, pais, nem eles próprios querem cicatrizar essa ferida, porque essa ferida tem que ser vivida, porque o grande pânico dos pais é os filhos ficarem esquecidos, é o nome deles deixarem de existir, é os amigos dos filhos deixarem de telefonar ou deixarem de se lembrar dos aniversários do amigo que partiu. Portanto, os pais não querem isso. Os pais querem que, de facto, e não tem a ver com nenhum egoísmo, nem nenhum sadismo, seja o que é que for, não. O que os pais querem é que os filhos sejam lembrados, porque isto é que é o grande pânico dos pais. É um dia, nós vamos morrer e quem é que vai falar dos nossos filhos? E se quer a minha opinião, acho que isto é importante, eu penso que é esta necessidade de memória presente que faz com que os pais vivam a vida e aprendam depois a descobrir formas novas para irem vivendo a vida que têm que viver a partir da ausência dos filhos. Porque os filhos chegam a uma altura que eles conseguem incorporar essa ideia, esse conceito sentimental, afetivo, que é os filhos não existem fisicamente, mas estão cada vez mais dentro deles. Isto pode parecer um bocado poético, mas é verdade. Portanto, há 2 formas aqui dos pais chegarem à associação. Uma é voluntariamente, não é? Porque encontraram a associação e estão à procura de apoio, e outro podem ser reencaminhados para a associação, por um médico, por um psicólogo, por aí. Exatamente. As pessoas vão ou procuram a nossa existência, não é? Portanto, porque estão numa situação que viveram essa situação de perda de um filho e pesquisam e encontram-nos. É? Ou então, acontece muito, portanto, porque há pessoas portanto, nos centros de saúde, nos hospitais, portanto já existem muitos enfermeiros, não é enfermeiros, são mais os enfermeiros, que sabem da nossa existência, não é? E depois encaminham-nos. É interessante também já dizer, eu sei que a Daniela já deve ter ouvido isto também, mas é assim, eu acho que, eu não tenho aquela visão derrotista de que os enfermeiros e os médicos não estão preparados para falar sobre a morte, não. Eu acho é que os médicos e os enfermeiros estão preparados para fazer viver, estão preparados para manter-nos vivos, não é? Portanto, eles próprios, sabendo que lidam com a morte todos os dias nos hospitais, não estão, digamos, predispostos a lidar com a morte.
Pronto, porque eles próprios são seres humanos e eles próprios, ao lidar com a doença, o sofrimento diário dos doentes que estão a acompanhar, obviamente que eles desviam-se inconscientemente da questão da morte. Agora, se me perguntar o que é que se deveria fazer, aí eu já concordo que nos cursos que não existe, tanto de enfermagem como de médicos, na medicina, era haver algumas cadeiras mais de um teor humanista, entre a psicologia, pronto, mas mais humanista, onde, de facto, valorizar as competências técnicas destes profissionais, que é salvar vidas, que é dar conforto às pessoas que estão em sofrimento por questões de doença, mas também introduzir-lhes uma informação a mais, que é a questão de quando acontece uma morte, e infelizmente morre-se todos os dias nos hospitais, não é? Como é que se transmite essa morte? Como é que se lida com essa morte? Tanto para a pessoa, por exemplo, eu acho que, não sei se me vou desviar do assunto, mas acho que é importante falar, não é? Depois a Daniela escolhe aquilo que achar, não é? É assim, eu acho que o acompanhamento psicológico nesses profissionais de saúde devia ser uma preocupação do Sistema Nacional. Pronto. Porquê? Devia haver, eu não estou a dizer a vida toda, não, mas estou a dizer em fases de início de carreira, durante já depois já durante ao longo da carreira, porque as pessoas lidam com muita dor, lidam com muito desespero, e depois também lidam com muita esperança, também lidam com muita ilusão, lidam com, ou seja, há uma série de emoções que estão sempre em jogo quando se entra numa porta de um hospital, veste-se a bata e vai-se lidar com os doentes. Portanto, se estas pessoas não têm depois uma forma de escolar, e não basta a família, nem basta o desporto, por isso são outras atividades. É preciso um espaço individual, intimista, por isso é que existe a terapia, onde as pessoas depois possam falar dos seus fantasmas, dos seus medos, das suas raivas, dos seus pensamentos. Eu imagino muitas vezes o que se passa na cabeça de um médico ou de um enfermeiro quando está perante uma pessoa numa situação de desespero profundo, não é? Como é que se lida com isso? Como é que a pessoa sai do quarto e depois consegue lidar consigo mesma? E olha para si. E como é que uma enfermeira, por exemplo, agora vou usar o feminino, mas um enfermeiro, assiste à morte de um filho, vai transmitir isto aos pais e esse enfermeiro, por exemplo, é pai. Como é que ele pensa também quando se senta no carro e olha para os seus filhos? É muito complicado. Como é que se resolve isto? Não basta despir a pata. Os pais que procuram a associação, qual é o procedimento? Eles são logo integrados nos grupos de entreajuda? Como é que funciona? Muito bem. Portanto, os pais procuram, portanto, ligam depois, seja por telefone, seja por e-mail, seja qual for o canal, portanto, e normalmente falam sempre, portanto, com alguém já com os moderadores, com as pessoas que estão atrás da associação. Portanto, e que são sempre mães que já têm um luto longo. Eu quando digo longo, pelo menos já tem mais de 3 anos, não é? Aí sim achamos que é um patamar razoável para a pessoa estar preparada para poder ouvir os lutos dos outros, não é? Então, portanto, os pais chegam, fazem a sua entrada na associação e a partir daí, portanto, existe uma informação, digamos assim, do que é que nós somos, do que é que nós fazemos, mas mais do que isso, então o primeiro contacto, o importante no primeiro contacto é de facto os pais poderem falar daquilo que estão a sentir e daquilo que querem falar. Não existe, às vezes é sempre uma escuta, não é uma escuta passiva, mas é uma escuta, como é que se diz, interativa entre as duas partes, não é? Pronto, depois dessa escuta, normalmente os pais os pais ficam, digamos, confortados porque tiveram ali um ouvinte neutro, um ouvinte que não os conhece, mas que se mostrou disponível e com vontade de ajudar, e depois cria-se um vínculo, Depois desse vínculo, existe uma combinação tácita entre as duas partes, que é ou mantém-se o telefone, a conversa através do telefone, ou as pessoas começam a participar nos grupos, na altura presenciais, ou online. Nós agora fazemos os grupos online, não é? Temos sempre os grupos online no país inteiro. Portanto, as pessoas vão entrando. As pessoas, em relação aos grupos online, já agora, isto facilitou-nos aqui ou melhor, deu-nos uma experiência muito interessante, que é, as pessoas não têm que estar fixas no mesmo grupo. Enquanto que, quando nós era presencial, quem era de Lisboa era de Lisboa, quem era do Porto era do Porto, quem era de Évora era de Évora, quem era de Setúbal era de Setúbal, pronto. Agora com o online, nós achámos muito interessante e tem resultado, que é abrir o canal, digamos, a mães e pais de outros locais. E o que é muito interessante, porque vamos ouvir pessoas que podem estar a sul ou a norte do país, a experiência é a mesma, mas o sotaque é diferente. Pronto. Portanto, isso é muito importante. Portanto, abriu aqui uma janela muito boa. E as pessoas participam através dos grupos
E agora, quando as coisas estiverem mais serenas, quando a pandemia reduzir, voltamos, porque nós achamos que é muito importante a parte presencial, porque a parte presencial ao sentir a pessoa, não é? Portanto, à respiração. A própria, e agora vou dizer isto de uma forma poética, mas é mesmo verdade, a própria lágrima é vista de outra forma, não é? Enquanto que, através do online, a lágrima está muito distante da pessoa, não é? E nós sentimos necessidade, e os pais sentem essa necessidade, de sentirem que as lágrimas são vistas e são acarinhadas pelos outros pais que já passaram pelo mesmo, não é? E deixe-me dizer uma coisa aqui à parte, não quero estar aqui, porque vou-me lembrando aqui das coisas. Por exemplo, eu acho muito bonito quando nós estamos a acompanhar uns pais que chegam pela primeira vez e eles, quando chegam, vêm completamente sem esperança, sem acreditar na vida, sem acreditar que vale a pena continuar a trabalhar, que vale a pena continuar a olhar para os outros filhos, que é uma coisa que eu sei que vai me perguntar, essas coisas todas, não é? E é muito bonito, é muito interessante. Quando ao fim de um tempo, não importa se é 1 ano, 2 anos, se é 6 meses, não importa, mas ao fim de um tempo, quando esses pais já conseguem perceber que não estão sozinhos e que esses pais veem que, de facto, se os outros conseguem rir, se os outros conseguem falar dos filhos, se os outros partilham os momentos em que estão mais angustiados, porque há momentos muito difíceis, não é? Então, nas datas festivas é muito difícil tudo isso, mas também veem que eles conseguem fazer a sua vida, conseguem sair, até já vão jantar fora, até já vão ao restaurante que iam com o filho, até já foram passar as férias no local que gostavam de ir com o filho. Portanto, quando eles começam a ver este tipo de coisas, estes pais começam a acreditar, no início não, mas depois eles começam a ver que, de facto, há ali uma luzinha qualquer, não é grande, mas é uma luzinha de uma vela que não se apaga. E isso é muito bom, é muito importante. É um dos sentimentos mais gratificantes no trabalho de um psicólogo, é ver esse resultado do trabalho. Porque nós vimos que, portanto, e não tem nada a ver com, eu vou falar por mim, não tem a ver com o meu trabalho individual, porque assim, eu sou muito neutro nos grupos, porque assim, os pais, eles vinculam-se a eles, não é? Porque eles têm ali um pacto silencioso que é, eles vivem um mundo que é só deles, aquele mundo só lhes pertence a eles e aquelas fronteiras eles só deixam entrar alguns, não é? Eu tive a sorte, portanto, em termos pessoais e profissionais, de ter sido muito bem acolhido pelos pais e pelas mães e, de facto, eles têm comigo um afeto muito importante, respeitam muito as minhas opiniões, tudo isso, mas eu faço uma coisa, porque é aquilo que eu senti ao longo dos meus anos, eu não sou daquele psicólogo que está ali depois no fim a fazer uma súmula, um resumo das coisas e a dar sugestões para como deve ser feito, como é que os pais devem seguir. Não, eu promovo que sejam os pais eles a falar e, em função daquilo que eles dizem, perceber o conteúdo do que é dito. Porque muitas vezes nós estamos a falar e deixamos passar, e deve saber disso como jornalista, não é? Portanto, nós falamos, as coisas saem porque saem, mas não refletimos. E eu, aí sim, tenho esse cuidado profissional, que é determinadas deixas que são ditas de uma forma muito espontânea ou muito emocional, aí sim eu pego nelas e depois partilhamos e vamos desenvolvendo. Aquela coisa de estar a surgir, faça assim, faça assado, faça isso. Eu deixo para os pais, porque eles são os melhores professores e eles sabem como é que devem ensinar os outros a fazer aquilo que eles já fizeram quando estavam sozinhos em casa, a olhar para o quarto, a olhar para os objetos do filho, a lembrarem-se das coisas que já não podem partilhar em conjunto. Portanto, os encontros são mensais e online neste momento. Quantos grupos é que têm? Olha, temos vários, não sei dizer, mas devemos ter aí uns 12 grupos atualmente em funcionamento. Nós estamos no Porto, estamos em Lisboa, temos pelo menos 4 grupos, 3 ou 4, estamos em Setúbal, estamos em Évora, estamos em muitos sítios. Vocês têm sede em Lisboa, mas têm diferentes sítios onde fazem também os grupos, é isso? Exatamente, nós temos a sede em Lisboa, ali em Lisboa, ali ao pé da Casa dos Bicos, mais ou menos. É uma casa, portanto, com um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, e depois temos protocolos com a Católica do Porto, vamos lá à Católica, temos lá uma sala, temos numa escola, enfim, temos em vários sítios que nos vão cedendo espaços onde onde nos encontramos para fazer os grupos presenciais. E deixe-me dizer uma coisa, que eu sei que deve gostar, como jornalista, não é? Que é a questão que nós continuamos a ter aqui em Portugal, que é muito curioso, que é, digamos, a adesão para os grupos é maioritariamente feminino, são as mães. Em termos de homens, temos, por exemplo, aqui em Lisboa, estou agora aqui a pensar, às vezes há grupos que só têm um homem, um pai, não é? Pronto.
E eu não quero entrar naquele discurso muito simplista que as pessoas entram. Os homens não partilham as emoções, os homens... É mentira. Os pais não. Não. Na minha opinião, os pais sofrem tanto como as mães, verbalizam de uma forma diferente. Não conseguem expressar as suas dificuldades. Porque quando nós assistimos, e eu sei disso, então no contexto particular isso tudo, quando os pais, sim, o pai homem, quando o pai está sozinho e quando está numa situação de desligar-se do contexto de que está a ser observado pelas mães, isso tudo, portanto os pais choram, emocionam-se e falam com a mesma linguagem que as mães falam. Não é? Agora, claro que, obviamente, numa sociedade como a nossa, que eu acho que é uma sociedade onde a mãe tem esse direito, por ser mãe, tem esse direito de verbalizar o seu papel maternal, não é? Portanto, obviamente que a mãe aí tem um espaço, ou melhor, ocupa mais espaço e às vezes, sem maldade e sem intenção, não dá lugar para que o pai possa também partilhar as suas dores. Acha que é mesmo este contexto social que não faz com que os pais, se calhar, sintam, se calhar sentem a necessidade, não tomam a iniciativa de se inscrever neste tipo de iniciativas? Exatamente, porque esta inscrição, vamos falar assim, destas iniciativas, convida o pai a ter que falar aquilo que muitas vezes ele próprio não aprendeu a falar. Ele próprio não lhe foi dado em casa, quando era criança, a falar, que é... nós nunca nos podemos esquecer que hoje em dia as coisas estão a mudar, felizmente, já mudaram muito, mas antigamente valorizava sempre o papel mais ativo do homem na questão de não resvalar para as emoções, não é? Portanto, seria um lado de fragilidade. E quer se queira, quer não, isto está gravado aqui nos genes da sociedade, quer se queira, quer não. E as próprias mães, e a Daniela não me leva a mal, não é? Eu acho que as mães, às vezes ainda, por uma questão de educação, acabam por cair neste erro obviamente que hoje em dia não se está a falar como era há 50 anos atrás, não é? Mas às vezes há sempre aquele erro de, pronto, ele é homem, ele é rapaz, deixa-o estar, pronto, e ela é menina, pronto, não é? Mas tem muito a ver com a questão social, cultural, é uma questão cultural que se foi criando, não é? A mulher foi criada, mas que hoje em dia está a mudar. Porque o importante é isso mesmo, quando nós estamos num contexto. E veja, eu até falando como terapeuta, noutros contextos, quando tenho os meus, por exemplo, em termos de, isto é só aqui uma parte só para perceber, em termos de, é que se diz, de pacientes, eu tenho, não sei, devo ter quase metade homens e mulheres, não é? Portanto, eu não, e assim, eu estou aqui agora a pensar em outras situações de homens, quando estão no contexto privado da terapia, choram tanto. Eu não deixo só de chorar porque não é que nós andamos à procura de choro, porque eu não contabilizo, eu não tenho lá no gabinete uma balança para medir a quantidade de lágrimas, porque uma sessão sem lágrimas pode ser tão importante como uma sessão cheia de humor ou cheia de ironia. Aliás, até pode ser mais importante uma sessão de ironia, não é? Pronto, mas o importante é percebermos isto, que é, tem que haver espaço. Culturalmente tem que haver espaço. Isto aprende-se na família, quando a família também já aprendeu, ou aprende-se na escola, quando a escola também começa a criar recursos para poder, dentro das disciplinas e nas atividades lúdicas e nas atividades escolares, introduzir estes temas variados, não tem a ver só com a morte, não tem que estar sempre a falar da morte, mas estes temas variados, a dor, a separação, o abandono, portanto, tudo questões temáticas de dor e de ausência que os professores também fogem, porque eles próprios também não sabem falar disto, não é? Porque é difícil. Falar da ausência, falar daquilo que não se vê, como é que se fala? É mais fácil falar de um brinquedo que se tem, ou de um telemóvel que se tem, ou de uma roupa de marca que se tem. É mais fácil, porque vê-se. Isso vê-se. Quantas pessoas é que a associação está a apoiar neste momento? Quantas pessoas é que estão inscritas nos grupos? É assim, nós não temos assim um número exato, porque, como digo, as pessoas não são obrigadas a ser sócios nem associados. Nós não fazemos isso, porque existe muito aquela coisa da associação, a pessoa vai, paga uma cota, tudo isso. Não, nós convidamos, ou melhor, nós dizemos que as pessoas, se quiserem contribuir, a cota são 5 euros por mês. Pronto, se quiserem contribuir, podem contribuir, mas nunca é, digamos, a razão para a pessoa fazer parte. E como lhe digo, as pessoas fazem parte do grupo e depois podem vir durante 3 meses ou 4 meses a um grupo e depois faltam. Agora, pode ver, nós temos normalmente 10, 12 pessoas em cada grupo, às vezes mais, agora às vezes menos. Agora é tudo muito especial, porque agora, com isto da pandemia, por exemplo, nós já fizemos grupos com 2 pessoas. Com 2 pessoas. Pronto. Como também já tivemos grupos com 8 e 10 pessoas. Não é? Nós fizemos um levantamento há 2 anos
são várias centenas de pessoas, são várias centenas. Em termos de realidade, pessoas que sabem da nossa existência e que estão ligados a nós e que têm o nosso telefone e que nos podem ligar a qualquer momento e que podem falar connosco, são mais de 300 a 400 pessoas. Muito mais. Aliás, todas as semanas há pelo menos 3, 4 pessoas a contactar com a associação. E são pessoas que depois vão mantendo uma relação de proximidade. O que acontece às vezes é que depois a pessoa vai mantendo esta relação, mas como não há, por fatores vários, a pessoa ainda não está preparada para falar, porque a pessoa no início tem necessidade de falar. E depois há aquela coisa também que é, depois de ter dito tudo aquilo, o que é que eu vou dizer mais? Portanto, a pessoa depois fica tão vazia, não é? Tão roubada, normalmente é tão roubada por ter dito tanto e ter falado tanto, que a pessoa depois precisa de procurar um equilíbrio. Esse equilíbrio às vezes demora 2 meses, demora tempo. E nós nunca, nós estamos sempre disponíveis. Isso é que eu quero transmitir isto, porque de facto é verdade. Nós estamos sempre disponíveis. Se depois a pessoa não quer entrar em contacto, ou sente que ainda não está preparada, ou sente que ainda não é o momento certo, nós respeitamos. Mas, por exemplo, olha, nós fazemos coisas muito bonitas, fazemos um cartão a lembrar o aniversário e a data de falecimento dos filhos. E é sempre individualizado. E é mandado por correio. Fazemos sempre mesmo com uns cartões, e os desenhos são sempre de crianças, de filhos, que os pais nos cedem os desenhos que eles fizeram quando eram pequeninos, não é? Depois eu faço um texto simples para pôr lá dentro e enviamos. É sempre enviado no dia, portanto os pais recebem no dia normalmente do nascimento e no dia do falecimento do filho. Posso lhe dizer que isto é uma coisa que os pais quase que aguardam todos os anos para receber o cartão e para ir entendendo isso, não é? E fazemos outras coisas, depois fazíamos, quando havia sempre o almoço com os pais, enfim, havia uma série de coisas que íamos fazendo e que vamos recuperar quando a pandemia decidir deixar-nos. Fala-se muito em transformar aqui, durante este processo, a angústia em tristeza. Isto já está implícito que a tristeza nunca nos deixa, não é? Mas qual é a diferença entre estes dois estados de espírito? A angústia, Daniel, portanto, a angústia, no fundo, é sempre uma dor latente que não nos larga, não é? Portanto, é algo que não nos permite pensar. Portanto, quando eu estou num registro de angústia, eu não penso. E que se penso contaminado através de uma dor que não me dá a liberdade de poder movimentar os meus próprios pensamentos, não é? Enquanto que a tristeza não. A tristeza é um estado de maturidade. Ou seja, é o assimilar uma realidade, perceber que esta realidade faz parte de mim, não me desvaloriza nem me enobrece, mas permite-me ser um ser humano triste, mas com as janelas e as portas abertas para poder experimentar a esperança, o sonho e realizar aquilo que eu possa vir a realizar. Também há aqui a parte dos irmãos, que sofrem de certa forma um duplo embate, não é? Que é a morte do irmão e ao mesmo tempo uma mudança na dinâmica familiar. Exatamente. Os irmãos, como nós vamos dizer, têm um duplo luto, não é? Porque é assim, eles perdem o irmão e perdem os pais. Portanto, porque os pais, quando perdem um filho, normalmente esquecem-se que têm em casa outros filhos que também precisam de ser acompanhados. Claro que eles compreendem, estamos a falar de jovens já de jovens, adolescentes, tudo isso. Mas, de facto, há depois vai-se criando uma revolta muito grande nos irmãos, porque eles veem que ficam num plano nem secundário, eles deixam de existir, quase que deixam de existir. Claro que os pais não fazem isto de propósito, como é lógico, os pais fazem porque não têm energia, nem têm capacidade para se disponibilizarem para dar atenção aos filhos, não é? Só que é o que está a dizer, portanto, os filhos veem uns pais que deixam de existir, portanto, deixam de fazer as suas atividades, deixam de acompanhá-los, deixam de se preocupar com os estudos, se preocupar com os namorados ou com as namoradas que eles têm, tudo isso, não é? E depois esquecem-se que eles também perderam um irmão, aquele companheiro, fosse com pincha ou não, fosse o que fosse, mas também perderam e eles não conseguem, e depois eles têm que recalcar o seu sofrimento, portanto, eles não podem falar em casa daquilo que sentem, porque têm que poupar os pais. E mais, muitas vezes são os irmãos, são os filhos, portanto, os irmãos em luto, que estão quase que a tomar conta dos pais. Os pais entram em situações depressivas tão fortes que deixam de ter cuidados pessoais, deixam de ter todo o tipo de atividades e são os filhos que têm que estar quase que a tomar conta, levar os pais aos médicos, levar os pais a uma série de coisas, ir fazer as compras, tudo isso. Há uma certa pressão também sobre o filho que ficou. Não é? Exatamente. E mais, exatamente como disse muito bem, muitas vezes o que fica quase que se sente culpado por ter ficado. Porque é que eu fiquei e não fui eu, exatamente. Porque quase que cria-se aquela fantasia de que aquele que morreu era mais gostado, era mais amado. Que não é verdade. Apenas aquele que partiu. É isso. Só que depois, como não há um expressar das emoções,
nós criamos na nossa cabeça aquela fantasia de que porque é que não fui eu e tenho que estar aqui a suportar tudo isto, a viver estas culpas todas de que eu não tive culpa. Exatamente. E a nível pessoal, Dr. Carlos, porque é que decidiu abraçar esta causa? Olha, se eu disser a sinceridade, como vou lhe dizer, como é lógico, foi por acaso. Foi por acaso, não é? Portanto, eu quando iniciei na nossa âncora, foi uma espécie de um convite simpático de um amigo, não é? Que na altura colaborava lá e que depois pediu, pronto, achou que eu tinha perfil para poder acompanhar estes pais, pronto. E eu fui, posso dizer, já que me fez essa pergunta, quando eu fui à primeira sessão, quando eu saí de lá, saí consciente que não iria ficar, portanto não iria ficar, não é? Porque achei que era muito doloroso, portanto, ter que mensalmente ir aos grupos e depois em começar-me a envolver, porque eu no início estava muito envolvido, eu ia aos grupos de Lisboa, de Sintra, tudo isso, não é? Portanto, e fazia muitas atividades, e depois íamos, portanto, ao interior do país, e eu ia muitas vezes com as pessoas da nossa âncora. Portanto, estava muito envolvido. Então, quando eu saí do primeiro grupo, além de ter que ter uma postura forte, não é? Mas senti que, ou seja, por um lado, em termos profissionais, como técnico, achei muito interessante a temática, por isso achei, por ver como é que se sobrevive. Então, na altura que não sabia nada sobre o tema, e não sabia nada, eu quando fui, era um leigo na questão do luto. Portanto, como é que se sobrevive a isto, não é? Portanto, aí sim havia uma certa curiosidade, mas depois vi, é tão pesado, é tão doloroso, e na altura os grupos, aí sim, nos grupos de Campo Grande, eram umas 30 pessoas, uns 30 pais. Era uma mesa concorrida, imagino, portanto, com partilhar ali toda a cada sessão, quase uns 15 casos diferentes, porque aí iam umas pais. Portanto, decidi. Depois, como eu tive um feedback, porque eu vi sentindo que as pessoas, porque eu no primeiro dia falei, mas falei muito pouco, pronto, sei que criou-se uma certa empatia muito pequenina, porque isso já agora é interessante dizer também, eu quando começo a falar, que é uma coisa interessante, que é a forma como eles olham para os psicólogos, como os pais olham para os psicólogos. Existe aqui uma ambivalência muito grande. Por um lado, eles acham muito importante o papel do psicólogo. Por outro, acham que o psicólogo muitas vezes é apenas ou melhor, é um técnico, está a representar um papel. Portanto, e esse papel não é aquilo que eles querem. Eles querem uma pessoa com características diferentes do técnico. E mais, muitas vezes, muitos também já foram acompanhados por psicólogos e depois as relações que tiveram, as expectativas, não é o mau funcionamento do técnico, não, é as expectativas que os pais têm das respostas que querem ouvir, os técnicos não conseguem dar. Nós não conseguimos dar a vida a uma realidade que neste momento já não pode ser recuperada. Portanto, e os pais muitas vezes, eles sabem disso, não é? Mas vão com a fantasia. Todos nós temos, todos nós, nós quando vamos a uma entrevista de trabalho, achamos que vamos ficar. Nós, quando encontramos um amigo, achamos que vamos ser amigos para a vida inteira, não é? Nós, quando encontramos... Portanto, nós temos sempre essas fantasias. E os pais têm. E nos grupos de entreajuda, o que os pais querem, criam, e foi aquilo que eu senti, e hoje em dia eu percebo, não estou a dizer que seja certo, mas eu percebo, é que os pais querem um psicólogo que seja psicólogo, obviamente, que saiba dar as informações necessárias, mas mais do que as informações, tenham uma relação afetiva. Pronto. E tenham um discurso muito próximo do deles. E esse discurso nós temos que ir aprendendo a fazer através do treino que se vai tendo com a relação permanente com os pais. Como médicos tem que se conseguir algum distanciamento, não é? E como é que se consegue ao mesmo tempo dar esse lado afetivo aos pais, mas sem se envolver demasiado com as histórias? Pronto, isto é assim, eu vou dizer, é assim, olha, eu estou sempre a contradizer tudo. Eu acho que o distanciamento, ele deixa de existir. Nós temos que... É uma forma inconsciente, deixa de existir, porque obviamente nós não deixamos de ser quem somos e não deixamos de pensar nas pessoas. Eu penso, tanto penso nelas, como penso nos meus pacientes, como penso em tudo isso. Mas, de facto, existe depois uma capacidade interna de sair, muitas vezes, depois do problema. Porque nós não podemos estar a carregar às costas, não é? Portanto, as dezenas de pessoas que nós fazem parte do nosso universo. Nós nunca nos podemos esquecer, quando se acompanha uma pessoa, nós não estamos a acompanhar aquela pessoa, nós estamos a acompanhar, às vezes, dezenas de pessoas que estão à volta dessa pessoa, não é? Que é o marido, é os pais, é o filho, é a realidade profissional, tudo isso. Não é? Portanto, conseguimos, e depois, não há nenhuma resposta certa, mas a resposta mais certa, na minha opinião, é de facto, quando as coisas terminam, elas têm que terminar mesmo. Quando um grupo de entreajuda termina, ele tem que terminar.
E mais do que isso, eu acho que, estou agora aqui a falar como técnico, não é? Que é, a nossa vida pessoal não pode ser anulada nem deixar de ser feita a partir dos compromissos profissionais. Pronto. Ou seja, os compromissos profissionais não podem estar à frente, não têm que estar atrás. O máximo estar ao lado, mas porque eu não me consigo desvincular, eu pessoalmente, do psicólogo da pessoa, não, eu sou a mesma, eu sinto que sou a mesma pessoa, eu sou psicólogo às 24 horas por dia, mas também sou uma pessoa 24 horas por dia. Agora, não deixo de fazer depois é aquilo que eu gosto de fazer, não é? Aquilo que eu sinto necessidade de fazer, e se eu tiver um compromisso, eu não vou adiar a minha atividade profissional, não, mas tenho que conciliar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. E esta gestão que se vai fazendo, às vezes melhor, outras vezes pior, às vezes tem que se anular algumas coisas, às vezes tem que se optar, obviamente que isto vai nos permitindo que depois se consiga perceber que o distanciamento não é a distância, o distanciamento é saber estar com as pessoas bem. Disse aí também que quando entrou, a principal pergunta que tinha era como é que se sobrevive a isto, que é também a principal pergunta de muitas pessoas que estão fora deste contexto, não é? E que não, muitos pais que não conseguem sequer conceber a noção de perder um filho. Qual é a resposta a essa pergunta? Como é que se sobrevive a isto? Olha, a resposta que eu dou é: nós, seres humanos, estamos capazes para suportar tudo. Tudo. Suportamos a maior dor, como também às vezes desprezamos a maior alegria. Nós somos seres tão plásticos, tão flexíveis, que as coisas às vezes passam-nos ao lado. Mas, respondendo à pergunta de uma forma muito direta, nós todos conseguimos, e viver-se por esta questão do luto dos pais, que se consegue sobreviver. E volto a repetir, o ser humano tem uma capacidade, obviamente que há situações limite, obviamente que há casos em que é difícil, há um luto severo, há pais que entram num registro às vezes quase descompensado, tudo isso. Mas estamos a falar de situações muito pontuais, mas isso também acontece noutras realidades como outras doenças mentais. Mas falando na generalidade e na maioria dos casos, todos nós conseguimos, depois de cair fundo, depois tem que seguir fundo. É isso que é a resposta certa, é o luto só é, digamos, atenuado, o luto só é acomodado dentro de nós e deixa de criar ferida a partir do momento em que sai ao fundo. Os pais têm que deprimir, os pais têm mesmo que chorar, tudo têm que chorar, têm que se revoltar perante a sociedade, têm que se revoltar perante aqueles amigos que se afastam, perante aqueles familiares que não dão apoio, perante os colegas de trabalho que se esquecem deles e que fingem que não aconteceu nada. Têm que também revoltarem-se perante aqueles conselhos que as pessoas dão, que é: o tempo passa, tu ainda tens outro filho, não, aconteceu, paciência, são tudo coisas que não devem ser ditas, não devem ser ditas. Portanto, quando os pais passarem tudo isto, a partir daí os pais conseguem viver. E respondendo ao que a Daniela está a dizer, só para ficar com esse registro, pode achar que é um bocado chocante o que eu estou aqui a dizer desta forma tão fria, mas nós temos capacidade para ultrapassar a dor. Esta que é a maior dor do mundo, é mesmo considerada a maior dor do mundo, nós passamos. Portanto, agora, depende depois das circunstâncias à nossa volta e do tempo que é necessário, eu digo, o tempo de maturidade, de interiorização. Não é o tempo real, porque o tempo real não conta. Aliás, os pais desligam-se do tempo, o tempo deixa de existir. Também escreveu um livro que foi Morrer na Ponte. Como é que surgiu a ideia para escrever esse livro e porquê o foco no suicídio? É porque é uma das maiores causas dos pais perderem filhos ou foi um tema que decidiu abordar? No caso do suicídio, portanto, eu fui-me apercebendo ao longo da minha vida profissional que, de facto, o suicídio está muito, muito enraizado na vida das pessoas, não é? Há um tio que se suicidou, há um avô que se matou, vamos usar a linguagem normal, há sempre quando se vai vasculhar a história familiar, vai-se começando a perceber que quer dizer, há muitas vezes uns acontecimentos. Aqui, no caso do Morrer na Ponte, foi de facto, portanto, aquilo que a maior parte dos pais sentem, e eu não discordo, que é o luto pelo suicídio é muito violento. Porquê? Porque os pais depois sentem-se culpados. Os pais não conseguem, digamos, aceitar, ou melhor, não conseguem encontrar respostas porque é que os filhos se suicidaram. E no caso do livro que eu escrevi, portanto, pus lá o relato pelo menos de dois jovens que se suicidaram, depois tem lá outro caso de sucesso, mas esses se suicidaram, eram jovens que, se eu estivesse a falar à Daniela a descrevê-los, a Daniela ficava surpreendida porque eram rapazes
com atividades esportivas, tinham namoradas, estavam na faculdade, tinham projetos de vida, eram jovens solidários e comunitários, estavam em atividades sociais imensas. Portanto, eram jovens que aparentemente estavam felizes. Claro, se me perguntar, mas eu estou a falar de fora, e estou a falar de fora no abstrato, eram jovens com uma atividade tão grande que eu também achava que podia, se eles estivessem a ser acompanhados em consultório, num contexto individual, eu diria, estes jovens estão a fugir de qualquer coisa. Claro que eu nunca iria pensar que estavam a pensar em morrer, não é? Pronto. E então foi isso. E o tema do suicídio, de facto, a mim, em termos profissionais, é um tema que me desperta uma curiosidade clínica muito, muito forte, não é? O que é que nos leva, digamos, a querer desistir da vida? Portanto, não é que eu tenha pela vida amor, não é? Pronto, é só para perceber o que eu quero dizer, que é como é que um jovem ou um adulto, mas agora no caso aqui dos jovens, não é? Os jovens que estão numa faculdade, têm projetos, classe média bem economicamente estabilizados e jovens felizmente sem problemas económicos, enfim, jovens, como já tinha dito, com um desempenho social atraente, sólido, como é que eles internamente estavam sempre a elaborar o conceito de morte, não é? O conceito de fim, o conceito de acabar, o conceito de não estarem ligados à vida. Isso é um tema que me atrai bastante e que eu acho que desperta para nós técnicos de saúde mental muito, muito interesse. Esse conceito de que a pessoa que está a passar por depressão ou conflito interno tem que estar sempre triste e isolada, começa-se a desmistificar um bocadinho também pelos casos que vão surgindo a nível de pessoas mais conhecidas, né? O último caso foi o Pedro Lima, o ator Pedro Lima. As pessoas já começam a perceber que às vezes um sorriso não quer dizer que a pessoa esteja feliz, não é? Aliás, Daniel, a maior preocupação e o maior sinal, e isso tenho dificuldade em tentar-lhe explicar, mas nós percebemos, a mim o que me preocupa não é o jovem triste, porque o jovem triste, ele está a dizer que está triste. Portanto, esse consegue ser ajudado. A mim o que me preocupa é o jovem que se senta no gabinete todo contente, ali a falar como se estivesse de onde fosse dono do mundo, mas nós olhamos e vimos que aquilo não bate certo, ali qualquer coisa que não bate certo. Esse é que nos preocupa, porque de facto, como disse muito bem, quem é triste, estamos a falar do contexto jovem, quem é triste já está, digamos, a denunciar uma característica que depois pode ser ajudada, porque a tristeza nós podemos tratar, a angústia podemos tratar, agora tratar o encobrimento, tratar a mentira, não é? Tratar o fingimento, vamos usar assim isto, quando eu digo fingimento no sentido de, esse é que é difícil. Isto é um bocado como o psicopata. Nós o psicopata não conseguimos tratar, porque o psicopata mente-nos. Agora, os outros nós conseguimos, porque os outros dizem-nos, podem não dizer de forma direta, mas dizem-nos de forma indireta que não estão bem. E um jovem que chega ali todo contente, bem disposto, vai para a discoteca, faz desporto de manhã, tem namorado ou namorado, aquelas coisas todas, é tudo fantástico. Mas depois, quando vamos começando a falar o conteúdo de vida, há ali um vazio existencial, há ali uma sombra permanente nos seus olhos, há uma tristeza, enfim, há ali coisas que se vão sendo denunciadas de uma forma até inconsciente, e isso obviamente é que nos preocupa, que é o que aconteceu com estes jovens, e acontece com todos os jovens que infelizmente procuram na morte a resposta para a sua vida. Só se consegue ver os benefícios da terapia se realmente a pessoa se abrir, não é? Se realmente estiver para partilhar aquilo que está a sentir, porque se a pessoa estiver fechada, não... Exatamente. E daí eu defender sempre que a terapia devia começar na infância. Todas as crianças, ali entre os 7, 9 anos, naquela entrada que é a despedida daquela infância colada aos pais e começar a dar os primeiros passinhos de autonomia, portanto, devia haver sempre um espaço terapêutico para as crianças, porque é uma fase em que a criança está a desabrochar para o social, para a relação, e isso devia ser sempre partilhado. E depois, pontualmente, deveria haver pequenos encontros terapêuticos ao longo da vida. Isso eu acho que era fundamental, porque, como a Daniela disse muito bem, é o único sítio, e não sei se concorda comigo, é o único sítio onde nós podemos falar abertamente, sem censura, depois de estabelecer os laços terapêuticos, não é? É o único sítio. Não há outro, porque mesmo com os amigos, nós partilhamos tudo com os amigos, mas não me leva a mal, os amigos estão sempre do nosso lado. Os pais, nem vale a pena, porque os pais ou estão do nosso lado ou estão contra nós. Só há duas posições nos pais, não é? São aqueles pais super protetores que são maus, ou são aqueles pais que estão do lado oposto e também acabam por não ser eficazes. Depois temos os professores, que são alguns compreensivos e outros estão desatentos ou não estão disponíveis
ou não têm condições para tal. Enfim, não há sítios, não é? E depois temos outras atividades, mas isso não vou entrar por aí agora. Pronto. Depois, é de facto aquele encontro de 45 minutos, 50 minutos, onde a pessoa está 2 a 2, frente a frente, numa relação de cumplicidade e de intimidade completa, e que permite depois as pessoas, com o tempo, falarem, como disse muito bem, abertamente de si próprios, sem medo. Porque sabem depois que quando abrirem a porta, deixaram de ser o paciente, voltaram a ser a pessoa, e o técnico vai receber outra pessoa. Pronto. Isso é que é importante. Que é uma coisa muito interessante já agora, deixe-me dizer, só para resumir, que é, então, nas crianças, e não só nas crianças, também nos adultos. Muitas vezes, o que os nossos pacientes gostariam era de ser exclusivos, de serem exclusivos, de não haver mais nada. Porquê? Não é que eles sejam egoístas, não. Eles sentem que, às vezes, sentem-se roubados, porque depois, ou melhor, eles percebem que deixam de ser únicos. Quando saem dali, o técnico ou o terapeuta, como eles nos consideram, vai receber outra pessoa. E eles quase que ficam assim, que chatice, uma sala não ser só meu, não é? Isso é muito bom. Quando isso acontece, é muito bom, porque não tem a ver com dependência, tem a ver com o laço afetivo positivo que se criou na relação terapêutica. Para fechar aqui esta conversa que está tão boa, queria só perguntar da atualização mais recente, que foi da resolução da Assembleia da República relativamente ao aumento dos dias de luto. Acha que foi benéfico? Acha que vai ser uma medida que vai realmente impactar os pais? Obviamente, se me perguntar, é sempre bom, foi melhor porque permitiu. Se nós falarmos numa sociedade como a nossa, em que conta é o desempenho laboral, o que conta é o trabalho e as atividades, obviamente que nem que fosse só mais um dia seria importante, não é? Pronto. Agora, se me perguntar, para mim o mais importante não é os dias, o que os pais queriam talvez era que houvesse um luto para o resto da vida, não é? Agora, eu penso que o que os pais querem, no fundo, que é aquilo que eu sinto, é haver da parte da sociedade e da parte dos políticos, eu digo políticos de sociedade, não é? Um olhar mais verdadeiro perante as questões do luto e da perda. Porque o que os pais sentem é que não estão acompanhados. Não são acompanhados. O que os pais sentem é que as estradas continuam a ser perigosas e continuam-se a morrer. Pronto, não interessa se o filho às vezes é responsável quando vai a conduzir. Mas o filho é responsável, mas também há acidentes com pessoas com 50 anos, também são irresponsáveis. Não, a questão é, o Estado tem que olhar para o bem-estar da população, tem que olhar para aquelas pessoas que estão a pagar os seus impostos, acreditam nos políticos, ou não, mas reconhecem neles o seu papel de políticos e de decisores do país, não é? E esses decisores não manifestam um olhar preocupado perante a dor de quem perde um filho, porque o político tem que perceber que um pai ou uma mãe que perde um filho é um cidadão doente, é um cidadão que fica doente, que fica doente. E esse cidadão tem que ser apoiado pelo Estado, porque ele já contribuiu para isso, não é? Portanto, e este abandono é que eu acho que é o mais importante, que é o que não se vê. Nós não vimos essa preocupação. Porque, em relação aos dias, obviamente, se houver um mês de licença, tudo isso aí é indiscutível, acho que nem vale a pena estar, pronto, é válido. Mas, para mim, o importante, de facto, é saber que nós recebemos dos que estão, digamos, a decidir por nós, porque nós acreditamos neles, votamos neles, ou não, mas acreditamos no seu trabalho, e sentimos que depois não há uma resposta prática, não há uma resposta de eficácia, não se vê as alterações, como disse, nas obras, nas escolas, não se vê esta problemática de ensinar a saber lidar com a dor, não se vê apoiar as associações que trabalham estas questões, e outras. Nós estamos a falar destas porque é esta hoje, estamos aqui a falar. Portanto, isso é que é grave. Portanto, para mim, eu acho que o que os pais querem é serem vistos e não serem invisíveis. Porque os pais ficam invisíveis quando perdem os filhos. Não podem. Têm que ser visíveis. Isso é que é. Obrigada, Dr. Carlos. Gostei muito de te conhecer. Tá? Obrigada, igualmente.